A Justiça Federal foi criada em 1890, logo após a proclamação da República. Funcionou até 1937, quando foi extinta pelo Getúlio Vargas, e foi restabelecida em 1967. Nesse período, os processos que deviam ser julgados pela Justiça Federal foram julgados pela Justiça Estadual. Atualmente, a Justiça Federal ela é dividida em 5 regiões. A terceira região é formada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e as seções judiciárias de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. A Justiça Federal julga processos em que a União Federal, suas autarquias, as empresas públicas federais sejam interessadas tanto como réis ou como parte autoras. Também julga casos de tráfico internacional de entorpecentes, contrabando, questões indígenas, questões de nacionalidade, crimes políticos, entre outros. Na seção judiciária de São Paulo, nós temos cerca de 250 mil processos classificados como de guarda permanente pelo corte cronológico, que vai até 1973. Desses 250 mil processos, cerca de 800 são do século XIX. Em 2019, a Justiça Federal da Terceira Região assinou um acordo de cooperação mútua com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da Universidade de São Paulo, com o objetivo de organizar e analisar cientificamente todo o acervo de guarda permanente. Como fruto desse acordo, em 2020, foi instalado o Laboratório de Filologia da Justiça Federal da Terceira Região. Este laboratório ele é composto por estagiários do curso de Letras e coordenados pelos professores e pesquisadores da USP. Também faz parte deste acordo a instalação de um centro de documentação e memória e outras ações educativas e culturais que envolvam o nosso acervo de guarda permanente. A seguir, nós vamos apresentar um resultado parcial de um estudo feito no Laboratório de Filologia, o Filojus, pelos estudantes de letras que usaram como fonte de estudo um processo judicial de 1892. Neste artigo, apresentam-se resultados parciais do estudo de um sumário de culpa constante do acervo da Justiça Federal de São Paulo. Produzido em São Paulo entre março e abril de 1892, trata-se de um processo manuscrito por crime de conspiração política. Fruto de pesquisa interdisciplinar entre arquivística, filologia, direito e história e de um acordo de cooperação firmado entre a USP e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a Justiça Federal de Primeiro Grau de São Paulo e Mato Grosso do Sul, este artigo tem como objetivo contribuir para a ampliação do acesso a processos jurídicos inéditos, assim como para o seu estudo por meio de diferentes dimensões jurídicas, históricas, paleográficas e ortográficas. A metodologia de trabalho tem como base a leitura, a decifração e a análise dos manuscritos, considerando aspectos linguísticos do português em uso à sua época de produção, jurídicos, tendo em vista a compreensão de como o ordenamento brasileiro se desenvolveu e se renovou ao longo do tempo, históricos, abrangendo a trajetória da Justiça Federal e os acontecimentos relacionados a cada processo, de preservação documental, em busca de garantir que o acervo em questão esteja disponível para a posteridade. O acordo de cooperação cria muitas possibilidades, principalmente interdisciplinares, cujos resultados abrangem diretamente estudantes, docentes, pesquisadores de áreas afins e a própria sociedade.
por meio de importante contributo para os conhecimentos histórico, arquivístico, jurídico e linguístico, a integração de diferentes olhares sobre a documentação que compõe o acervo amplia o dinamismo das atividades desenvolvidas. No artigo publicado na Revista do Arquivo Público do Estado de São Paulo, buscamos apresentar e contextualizar o sumário de culpa, compreender a complexidade temática que o envolve, jurídica, histórica e graficamente. Ressaltamos a sua importância em relação à preservação documental e a seu contexto de produção, em meio à escravidão e à proclamação da República, com novas práticas de sociabilidade. Além disso, verificamos como se estrutura o processo, tendo em vista o conjunto de diligências necessárias para a determinação da culpabilidade em curso e sua fase processual. Por fim, do ponto de vista gráfico, por meio de punhos selecionados, constatamos a importância do conjunto documental também para estudos sobre a história da língua portuguesa. O trabalho com acervos e seus documentos, manuscritos ou impressos, exige cada vez mais olhares multidisciplinares, pois os textos em que se materializam em diferentes processos e finalidades resultam de atividades humanas complexas e, na maioria das vezes, distante do tempo do pesquisador. Não se trata, portanto, de ações isoladas nem originárias apenas de universidades, mas contextualizadas em práticas multifacetadas que agregam trabalhos realizados em instituições de diferentes naturezas. O tratamento e o estudo do sumário de culpa tem exigido um diálogo entre arquivística, filologia, história, direito e linguística histórica. Tentamos demonstrar uma parte de sua potencialidade como patrimônio documental e objeto de estudo científico. Esperamos que no futuro outras áreas possam fazer parte desse processo diacrônico, que inclui organização, catalogação e análise do acervo da Justiça Federal, de 1821 até os nossos dias. Os aspectos jurídicos, os sujeitos processuais e os aspectos históricos são pontos que se conectam de maneira complementar, visto que foi em decorrência do panorama histórico da época, do final do século XIX e mais precisamente em março de 1892, que se configurou a tipificação do crime aqui estudado no artigo, que foi o de conspiração. Explicando brevemente, o sumário de culpa inicia-se com autuação pelo escrivão Marcolino Joaquim de Santana, e nele são feitas as apurações e as persecuções penais do crime de conspiração política, como previsto no artigo 115 do Código Penal de 1890. Dito isso, a recente transformação do cenário político de Brasil-monarquia para o Brasil-república e os abalos e instabilidades na representatividade política do país, não apenas no campo presidencial, com o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, mas também com os governantes dos estados, culminaram em várias tentativas de conspiração por parcelas da população, e principalmente nesse caso por parte dos militares, visando a deposição de seus atuais representantes. O descompasso causado pelo processo adaptativo de uma nova realidade brasileira, que na época era contemplada pelo Código Penal de 1890 e pela Constituição Federal Republicana de 1891, fez com que, no ano seguinte, um sujeito processual de relevância no sumário de culpa, o doutor e chefe de polícia Teodoro Dias de Carvalho Júnior, tivesse que, em São Paulo, conter o que ele mesmo chamou de Revolução de Março. Seu objetivo era impedir que os conspiradores depusessem Floriano Peixoto no Rio de Janeiro e Cerqueira César em São Paulo. O intento de se frustrar o crime tem sucesso, e o processo conduzido não apenas pelo dito chefe de polícia, mas pelo procurador Ernesto Rode da Silva Ramos e principalmente pelos escrivães, conta com mais de 10 depoimentos e testemunhos que envolvem desde confissões a relatórios de oficiais infiltrados. E é apenas em 1915, após um hiato de 23 anos no andamento dos autos, que o processo chega ao seu fim. Coletamos também dados referentes às generalizações que ocorrem em cada punho no âmbito do registro ortográfico,
os quais carregam aspectos muito significativos para a história da língua portuguesa. Trata-se do uso de consoantes mudas, consoantes geminadas e mudanças vocálicas. Em relação ao que se denomina como consoantes mudas, presentes principalmente em determinados grupos consonantais, encontramos ocorrências em 3 dos 4 punhos selecionados. No livro Bases da Ortografia Portuguesa, publicado anos mais tarde, Viana e Abreu defendem que tais características deveriam ser mantidas. Já em relação ao uso das consoantes duplas ou geminadas, as ocorrências são frequentes, comprovando ser um hábito gráfico bastante difundido no período. Porém, Viana e Abreu defendem uma tendência contrária à anterior. Quanto aos casos relacionados a mudanças vocálicas, por se tratar de um fenômeno relacionado ao campo da oralidade com resultado na escrita, o escriba poderia estar sujeito a diferentes tipos de influência, como a natureza do documento, o contexto de produção e o domínio linguístico. É notável como um mesmo escrivão pode oscilar sua grafia em curtos intervalos de folhos. Esse tipo de variação fornece pistas para compreender que tipo de fenômeno no contexto da oralidade poderia influenciar o registro da escrita, possibilitando avançar na utilização da documentação em questão para estudos diacrônicos do português. Os exemplos retirados dos documentos mostram que havia uma oscilação ortográfica no punho dos 4 escribas selecionados. Tal oscilação é esperada, na medida em que, no período da escrita dos documentos, ainda não havia se estabelecido um acordo ortográfico no Brasil. Assim, os escribas lançavam mão de hipóteses ortográficas, ora buscando representar graficamente todos os sons da fala, ora buscando seguir a etimologia das palavras, provavelmente ancoradas nos textos escritos que liam. O Sumário de Culpa apresenta manuscritos produzidos por pelo menos 20 pessoas. A composição é constituída por mais de 125 mudanças de punhos entre aqueles que foram identificados. Selecionamos 4 deles para a realização de uma análise paleográfica. Os escrivães Carlos Samuel de Araújo e Sebastião Lorena, cujo cargo se relaciona profundamente com as práticas de escrita, o chefe de polícia Teodoro Dias de Carvalho Júnior e o procurador da República Ernesto Rude da Silva Ramos. O estudo do alfabeto de cada um deles, ou seja, a maneira como grafam cada uma das letras, revela particularidades importantes dos punhos selecionados, além de um alto grau de individualização da escrita, o que já é esperado para o período finais do século XIX. O escrivão Carlos Samuel de Araújo apresenta um material gráfico bastante relevante concernente à junção de palavras, como é possível vermos nestes exemplos. O fato de escrever as palavras sem levantar o instrumento de escrita confere velocidade à execução gráfica, que é uma exigência do seu ofício de escrivão. Assim, as observações paleográficas necessariamente se entrecruzam com a história social do contexto de produção dos documentos e de seus autores.